que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aleluia. Que desce como fogo. Graça e paz, amados, tudo bem? Shalom, shalom. Shalom, joia. Esperar o pastor Marcelo entrar aqui. Esperar mais 5 minutinhos. Pai Júnior, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Olha, Graça e paz. graça e paz. Tô aqui, ó. Minha filha ganhou um ukulele. E aí, tô aqui tentando aprender. Massa demais. Legal. Esperar aqui o pastor Marcelo dar as caras, tá bom? Pessoal, só aguardar o pastor Marcelo. Estou tentando falar com ele aqui no WhatsApp. Provavelmente deve ter tido algum imprevisto, mas ele não me avisou nada. Mas eu acho que agorinha ele entra na sala, tá? Conta aí com a paciência dos irmãos, tá bom? Amém. Maravilha, maravilha.
Aleluia. Aleluia. Diego, você estava na última aula? Não participei da última aula. Infelizmente, não foi possível. Ah, tá. Mas o Júnior estava, não estava, Júnior? Eu tava. Sim, só para eu me situar aqui, porque são duas turmas, né? Então me ajuda aí. Não sei se a Rebeca estava também, Peraí, deixa eu pegar o caderno ali que eu esqueci. mas quem puder me ajudar, pastora Miriam, só para conferir aí. A gente fechou essa introdução, né, sobre o reino de Deus, não foi? Vocês lembram? Isso, deixa eu conferir. Em Júnior, a gente fechou a introdução sobre o reino de Deus, não foi? Foi, isso sim. Mas deixa Aí eu eu, ver fal... onde eu é que... falei que a gente ia começar a vida e a obra de Jesus, correto? Sim, mas eu não sei se a gente fica em algum ponto antes. Deixa eu buscar aqui um momentinho. Eu falei sobre as características de cada reino, Não, sobre ainda não. lei, idioma, bandeira. Não, ainda não. Conosco aqui, não. Não, então a gente está. Qual foi a última coisa que você anotou aí, Júnior? Deixa eu ver, que eu não tô encontrando, gente. Tem tanta coisa aqui anotada. Só um momento. Pastor Marcelo, eu não lembro qual foi a aula que eu estava presente, não lembro se foi na de segunda-feira, o senhor falou sobre bandeira, o senhor falou esse aspecto. Agora, eu não lembro de verdade se foi na turma de segunda ou de quinta. A de segunda, eu já entrei sobre a vida e obra de Jesus. A gente já avançou um pouco, né? Aí a de quinta, porque a gente começou atrasado em relação à turma de segunda. É verdade, pastor Marcelo. Na quinta passada, vocês fizeram uma aula às 9 da noite, né? Eu não participei na Foi. quinta passada. Eu Ah, participei você não participou. Não, Verdade. eu lembro que a gente fechou essa introdução sobre o reino de Deus. Nenhum de vocês estavam quinta passada? Não, né? Não tava. Foi mais tarde, né? Acho que foi. Sim, foi às 22 horas. Que de Foi 15 em mais 15 tarde. dias até a reunião de presbitério local. Aham. Aí eu não pude fazer a partir das 8. Então, eu lembro que a gente fechou sim nessa turma, assim. De qualquer maneira, a gente vai mais para frente se aprofundar um pouco, pelo menos as duas últimas aulas, sobre essa questão do reino de Deus, né? Então, eu vou entrar na vida e obra de Jesus e depois vocês conferem no vídeo da aula passada. Porque está gravado, né? Ok. Aí vocês podem pegar. Tá? De qualquer maneira, a turma de segunda também já trabalhei esse assunto. Aí vocês podem ver também. Tá bom? Amém. Um dos temas que a gente tem ouvido, né, das pessoas que falam na nossa vida, como o Hudson, por exemplo, né, tem o Rangel e outros irmãos que a gente caminha também, é um tempo da gente falar muito sobre Jesus, né? O Hudson vem animando a gente já desde o ano passado a não só falar sobre o reino de Deus,
mas a gente estudar muito a vida e a obra de Jesus. E se tem algo dentro do reino que a gente precisa entender, é contemplar aquele que reina, né? E a gente já vem falando há algum tempo, né, que toda autoridade o Pai entregou ao Filho. Então, a gente está debaixo do governo de Cristo, né? E foi uma das questões que eu coloquei para vocês sobre o reino, né, como basileia, né? Soberania. Então, o reino, ele não está ligado só a um lugar físico, né? Mas ele pode se estender a outros lugares, desde que haja pessoas que se sujeitam ao rei, né? Como Portugal, por um tempo, né? O rei de Portugal dominava sobre o Brasil. E ele era rei do Brasil também, mesmo não estando no Brasil. Então, falar, né, do reino sem ter a perspectiva do rei, isso é falho. E a gente tem visto muitas pessoas cometer esse problema, né? Porque falo muito sobre uma cultura do reino, falo muito sobre a postura dos súditos, né, desse reino, que é o reino de Deus, porém, né, não tem conhecimento e envolvimento com a vida do Rei Jesus, né? E é algo que a gente precisa pensar, porque se você for ver todas as vezes que pessoas, né, contemplaram aquele que está sentado no trono, o seu fluir ministerial, né, teve um impacto, né, e essas pessoas conseguiram ir além daquilo que elas já estavam indo, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outras aulas, como Isaías, Ezequiel, né, o próprio João em Apocalipse, Davi também, né, os Salmos deixam isso claro para a gente, né? Então, quando a gente se depara com a pessoa do rei, algo em nós muda, né? Não tem como. E a gente precisa estar focado em Jesus. E se tem algo que a gente precisa entender, é que Jesus é fascinante, amém? Jesus, ele é a pedra fundamental da nossa fé. E a gente precisa, como cristãos, né, entender que nele há tesouros de sabedoria escondidos. E a gente precisa acessar isso, né? Vamos ler Colossenses 2:3. Eu quero ter aquela ajuda de vocês, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vocês estão muito na vibe do Daniel, né? O Daniel, como ele tem problema de concentração, né? Ele pede para o pessoal desligar a câmera. Eu não, eu gosto de ver vocês, eu gosto de interagir, tá bom? Não tenho problema nenhum. Eu posso estar falando aqui, vocês podem até começar a dançar, que isso não tira minha concentração, tá bom? Então, pode deixar a câmera aberta e quando quiser falar, dá um sinal aí, ou se não, joga no chat aí, que o Edilson me ajuda com alguma coisa que vocês escreverem, tá bom? Colossenses 2:3. Quem achou pode ler, por favor. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Colossenses 2:3, não? Isso. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Na versão Almeida. Tá, nele, correto? Todos os Sim, tesouros. porque sim, no versículo está separado, no versículo 2, em Cristo. Em Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso. Então, em Cristo, né, os tesouros da sabedoria de Deus e de toda a ciência, né, de todo conhecimento, estão ocultos, né? E sua vida e obra vai manifestar ao mundo o amor e o coração de Deus também. Então, por que Jesus é fascinante, né? Porque nele
a gente vai descobrir aquilo que a gente ainda não tem o conhecimento. E a gente precisa, então, se aprofundar, né, na vida e obra de Jesus por isso. E também porque a gente vai conhecer esse amor de Deus para conosco, né? Porque o amor do Pai é revelado no Filho. Amém? João 17:3. Quem pode ler? João 17:3. Amém? Alguém Pode mais? ler. Não. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Então, como é que a gente conhece a Deus? Através do Filho, né? Então, sem o Filho, a gente não consegue conhecer verdadeiramente o Pai. Vamos ler o 14:7 de João, do Evangelho de João. Se vós, de fato, tivesses me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Aí é onde Filipe, né, solicita a Jesus, mostra-nos o Pai, é suficiente. Aí no 9, né, Jesus fala, né, tanto tempo que eu estou com vocês, e ele fala, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, como podes, né, dizer, mostra-nos o Pai? Ele fica admirado com Filipe, né? E se a gente for pensar, é isso que acontece muito nos dias de hoje. Tem muita gente orando, cantando, né, pedindo para ver o Pai, para conhecer o Pai, para se relacionar com o Pai, né? Só que a gente precisa aprender que todo o nosso relacionamento e o nosso envolvimento com o Pai tem que ser pelo Filho. Amém? Amém. Então, quem quer conhecer bem o Pai, tem que conhecer bem o Filho. Amém? E até o próprio Espírito a gente não recebe se a gente não passar pelo Filho, né? Às vezes a gente se esquece disso. A igreja hoje, ela fica assim, muito focada em uma das pessoas da Trindade, né? E a gente vê isso, a gente vê uma igreja universal, né? E o Espírito Santo, né? Isso tem até lá atrás lá das plataformas, né? A gente vê uma igreja muito focada em Deus, né? Na pessoa de Deus, e fala sobre Deus. Mas a gente precisa entender que o evangelho é cristocêntrico, amém? A gente precisa entender que o Pai, ele quis se relacionar por intermédio do Filho. E a gente precisa entender que o próprio Espírito Santo, ele só vem a nós por causa do Filho, né? O próprio Filho falou, olha, eu estou indo, mas estou deixando com vocês um consolador. E nós precisamos voltar a entender que se nós queremos verdadeiramente ter um relacionamento, né, firme e seguro, e a gente ter uma fé desenvolvida, nós precisamos focar em Cristo. Amém? E há algo interessante aqui, né, que às vezes a gente se esquece. O próprio Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Ou ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E às vezes a gente se esquece disso, né? E a gente fica vendo aí pessoas buscarem outras alternativas, né? E a gente sabe no português, quando há os artigos a e o, eles trazem a ideia de único, né? Então não é um caminho,
não é uma verdade, nenhuma vida, é a verdade, o caminho, a vida. Então, Jesus é a única verdade, é o único caminho, é a única vida que pode nos conectar com o Pai. Amém? Em João 17:3, fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, isso que a gente já leu precisa ficar muito forte, né, na gente, né? Nós temos que conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Para conhecermos o Deus verdadeiro, nós temos que conhecer bastante de Jesus Cristo. Amém? E a gente precisa entender, né, quem ele é em sua essência. E a gente precisa perceber que ele, sendo Deus, né, ele partilha de atributos do próprio Deus, né, ou do Pai. E às vezes a gente parece que faz essa diferenciação, né? A gente parece que ver Deus Pai de uma forma e ver Deus Filho de outra forma e o Espírito Santo de outra. E a gente esquece que eles são um. E a gente esquece que as características que um tem, o outro também possui. Amém? A diferenciação agora que Jesus, né, quando ele veio ao mundo, ele não é mais um espírito, mas ele continua em forma de homem, né? Tem um homem sentado no trono, amém? Com um corpo glorificado. Ele não tem mais essa natureza carnal que nós ainda temos, mas Jesus está nesse corpo, né, glorificado. João 1, de 1 a 3. Alguém quer ler? Se puder ler, eu agradeço. João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? A gente já falou sobre isso em algumas aulas passadas, né? Porque isso está muito forte em nós. A gente está ouvindo, estudando, né? Mergulhado nisso o tempo todo, né? E às vezes a gente acaba repetindo, né? Mas quando a gente pensa em Jesus como eterno, né? Jesus já é eterno, a gente precisa entender por que que ele é eterno. Porque ele é Deus, amém? E a gente precisa entender que a história de Jesus não está ligada com o aparecimento dele na Terra. Jesus já aparece antes, amém? O que marca é a encarnação de Jesus, é a vinda dele em carne, né? Quando ele nasce em Belém da Judéia. Mas a gente precisa entender que a história de Jesus não começa quando ele nasce em forma humana, em carne. A história de Jesus é anterior. E a gente precisa entender isso. A própria Bíblia nos traz isso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que João está dizendo? Que desde a criação, Jesus, como o Verbo, como a palavra, ele já estava com Deus ali, né? Então, Jesus, ele aparece na Bíblia desde Gênesis, né? De Gênesis a Apocalipse. O que a gente tem a focar é Cristo. Então, está falando, João está trazendo isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio, a gente já vê a Bíblia trazendo esse entendimento que Jesus é Deus. E às vezes a gente fica assim, pastor, por que focar nisso, irmãos? Eu falei isso na aula passada, vou repetir aqui, né? Eu já falei, vou repetir, né? É Jesus Cristo que comanda isso aqui. Amém. A gente vê crente apanhando de testemunho de Jeová. Porque o testemunho de Jeová chega, bate na porta da gente, e tem aqueles versículos deles decorados, né?
e eles ensinam que Jesus não é Deus. Não é? Às vezes as pessoas não sabem disso. E às vezes a gente ouve eles falando as coisas, né, do jeito deles, e a gente não sabe rebater. Não, Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. Amém? E ele é antes mesmo dele nascer, porque o que nós temos na encarnação é um Deus que deixa toda a sua glória para vir em forma humana. Vamos ser bem assim diretos, Jesus se rebaixou, né, por amor a nós. E a gente precisa entender isso. O Rei da Glória deixou toda a extensão da sua glória para se tornar homem. A gente pode entender isso de uma forma bem fácil aqui, né? Não se compara muito, mas dá para a gente trazer entendimento. Eu fiz isso na outra turma também, né? É simples. Quem aqui já se imaginou virar um verme? Quem se imaginou como um verme? Você se tornar um verme. Você já pensou nisso? Não, né? Eu vou falar aqui uma coisa mais conhecida, uma minhoca. Quem já se imaginou como uma minhoca? Pois é isso que Jesus fez. Não se compara, porque na verdade é bem mais abaixo do que ser um verme ser uma minhoca. Sendo bem direto, irmãos. A gente precisa entender isso, né? Jesus, né, ele se rebaixou por amor a nós. Ok? Porque ele era Deus. E ele deixou essa posição para se tornar um ser inferior. E ele fez isso por amor a nós. Amém? Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E é algo que a gente precisa entender. Colossenses 1, de 15 a 17. Vai falar o quê? O qual é a imagem do Deus invisível, ou seja, está falando de Jesus. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Amém? Então, olha o que esse texto que Paulo fala aos Colossenses traz para a gente, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, ele veio antes de tudo aquilo que foi criado. E nele, todas as coisas que tem nos céus e na terra foram criadas. As visíveis e as invisíveis. Ou seja, aquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos e aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais. E toda forma de governo, porque ele vai falar, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Ou seja, além dele criar todas as coisas, tudo que foi criado para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. E é isso aqui que eu acho interessante a gente focar também, né? Tudo o que existe só existe porque é sustentado na pessoa de Cristo. Ou seja, se ainda continua havendo vida, se ainda continua existindo coisas, pessoas, é por causa dele. Porque sem ele, nada do que existe continuaria existindo. Amém? Em outro momento, Paulo vai falar que ele é o sustentador de todas as coisas. Amém? E isso é muito poderoso. Então, o homem Jesus de Nazaré teve início no espaço-tempo quando foi
gerado, né, pelo Espírito em Maria, ok? Mas a gente precisa entender que aquela criança que nasceu, não é? Aquele ser humano que nasceu, ele abrigava o verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele era o Deus encarnado. Amém? João 1:9. Abre aí, por favor. João 1:9. Deixa eu ler aqui. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Vamos ler o 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Vamos ler o 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Isso aqui que é a loucura, né, que Paulo vai falar lá em Efésios, a partir do capítulo 2, como o mistério de Deus, né? O Deus invisível se tornou invisível porque veio em forma humana. Amém? E a gente precisa entender que Jesus nasceu para satisfazer o amor e a justiça de Deus. O amor porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então alguém precisou morrer para satisfazer a justiça de Deus. Ok? E para fazer isso, ele entregou o seu único filho. Entregou o unigênito para morrer em nosso lugar. E isso satisfez a justiça de Deus e satisfez o amor de Deus. Por quê? Porque Deus nunca desistiu da humanidade. Amém? A gente viu isso quando a gente estudou sobre o propósito eterno de Deus. Vamos ler Hebreus 2, 14 a 18? Quem conseguir achar aí, por favor, leia. Hebreus 2, o que, pastor? 14 a 18. A pastora Sandra está aí. Quem achou, pode ler. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Então, por que Jesus veio em forma humana, né? Ele poderia ter escolhido vir de uma forma diferente. Ou até mesmo, né? Mesmo humano, ele poderia ter vindo como um rei, com um grande exército, cheio de riqueza, de glória, né? Mas ele escolheu vir pobre. Ele veio pobre, nasceu num estábulo. Ele veio como o filho de um carpinteiro, né? Ele veio como um homem comum, de carne e osso, né? Ele teve frio, ele sentiu calor, ele teve fome, sede, cansaço, dor, né?
e ele veio humano como eu e você. E essa é a verdade. É essa verdade que habilita, e é por isso que eu quero firmar isso com vocês, porque a gente leu aí, né? É essa verdade que o leva até essa posição de sumo sacerdócio e de poder mudar a nossa vida e a nossa história. O que leva Jesus a nos remir, a nos salvar do pecado, a nos libertar, né, dessa natureza pecaminosa, é o fato dele ter vindo em carne e dele passar tudo aquilo que a gente passa, só que sem pecado, né? E ele morreu na cruz e ressuscitou. E é interessante que o autor aos Hebreus ali, ele destaca isso, né? O fato dele vir em carne e sangue, o fato dele vir na forma humana, o fato dele deixar sua glória e se tornar homem, né? É que pôde dar a ele essa autoridade para ele ser, né, o nosso representante, ele ser aquele que ativa em nós o próprio sacerdócio, né, sendo ele mesmo o nosso sumo sacerdócio. Amém? Então, o Verbo eterno, né, o Deus eterno, ele veio em forma humana, se esvaziou da sua glória e ele veio fazer isso, né, para levar a gente a voltar para o propósito original pelo qual nós fomos criados. Amém? Filipenses 2, de 6 a 8. Vou ler. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa qual se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, Paulo aqui aos Filipenses, tudo isso que eu venho dizendo, né, fica bem claro aqui nesses versículos que nós lemos, né? E eu não sei, irmãos, mas isso mexe muito comigo. Não sei se mexe com você, entendeu? Porque, assim, eu tenho muito disso, né? Ficar pensando, se Adão e Eva não tivessem dado esse trabalho todo, né, Jesus não teria sofrido. Mas como não teve jeito, né? Eles caíram mesmo. A gente teve alguém que nos amou tanto, que abdicou da sua posição para nos tirar na posição de morte que nós encontrávamos. E isso me deixa apaixonado por Jesus. Isso me deixa, como eu falei no início, a gente precisa se fascinar por Jesus. Sabe, irmãos, a gente que está envolvido nesse trabalho de adoração, de intercessão, né? Seja uma sala, uma torre, ou qualquer outra forma, a gente precisa entender algo, né? O que mantém a gente a fazer o que a gente faz não é o serviço em si, mas é a pessoa de Cristo. Quanto mais apaixonados por Jesus, mais nós nos mantemos na posição que Ele quer que estejamos. Amém? Como sentinelas, como guardas dos muros, né? Como intercessores, como adoradores. É isso que nos mantém a fazer o que nós estamos fazendo, né? Através da nossa vida, da nossa fala, da nossa canção, da nossa dança, da nossa arte. O que nos mantém nisso é esse fascínio por Jesus. Amém? Porque se a gente for pensar, tem hora que é chato, né? Às vezes eu vejo aí, eu acompanho, eu vejo a Miriam, às vezes fazendo o quadro dela ali sozinho, ela já está mais acostumada, né, até com isso, mas fica ali no vídeo sozinha, os irmãos dançando, né? Não tem aquela questão da plateia, não tem
aquela questão de ouvir alguém dando um aleluia, um glória a Deus, né? E isso anima a gente, né? O que é ao vivo, a gente sabe que é melhor. Mas essas coisas não mantêm a gente num turno de oração, num turno de adoração, não mantém a gente, porque a gente sabe, muitos já entraram, muitos saíram, muitos começaram, e se vocês estão aqui até hoje, é porque eu creio que vocês têm fascínio por Jesus. Entendeu? Eu vejo nas artes da Miriam, eu vejo as irmãs dançando, né? Eu vejo a Rebeca, eu já vi a Rebeca dançando, tô certo, né, Rebeca? Né? A Priscila também, né? Eu vejo o Jabson cantando, né? Aliás, o Jabson tem um timbre de voz, né, Edilson, que dá inveja na gente, viu? Alcança uns agudos aí pesados. Garganta de ouro. Meu Deus. Entendeu? Mas o que faz a gente ficar ali? Às vezes não tem ninguém. Às vezes eu entro nos turnos de vocês, né? E só vejo uma pessoazinha lá, que sou eu, né? E às vezes tem outros irmãos que vão entrando, a gente sabe, mas não tem plateia, não tem multidão, não tem contingente, né? Por que a gente continua? É o fascínio por Jesus. E quanto mais nós estudamos, entendemos quem ele é, né, o que ele fez, o que ele tem feito, o que ele vai fazer, mais fascinado a gente fica. Aí que a gente vai orar mais mesmo, aí que a gente vai buscar mais mesmo, aí que a gente vai adorar com mais intensidade, porque Jesus é maravilhoso. Amém, irmãos? Esse Deus que existe, né, antes mesmo da criação de todas as coisas, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele nos ama tanto que ele abdicou da sua glória, da sua posição, para se humilhar e vir aqui nessa terra em forma humana, um ser inferior a ele. Amém? E isso tem que nos fascinar. 1 João 4, de 2 a 3. Alguém pode ler? Primeiro João 4, 2 a 3. Isso. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, mas essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não dá de parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito de verdade e o espírito do erro. É até o 6, né? Não, até o 3. Ah, 2 perdão. e 3. Eu, 2 e 3. eu Tá li bom. errado. Perdão. 2 e 3. Eu li mais. Sim. 2 e 3, perdão. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Pois é. Isso que eu tenho falado parece algo muito simples, né? Mas é o que difere o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, né, em relação ao Espírito do Anticristo. Porque o Espírito do Anticristo não vai confessar que Jesus veio em carne. E a gente percebe, então, que esse espírito do anticristo já atua, inclusive em muitas igrejas, que têm negado a encarnação de Jesus. Primeira Timóteo 3,16.
Quem achou aí pode ler. É 1 Timóteo 3,16? Isso. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Então, olha o que Paulo está afirmando a Timóteo, né? Sobre o grande mistério da fé. Né? Deus foi manifestado em carne. Amém? E ele continua, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido do mundo e recebido acima da glória. Então, o que eu acho interessante é que tudo isso que Jesus se sujeitou levou a ele a uma posição maior do que ele já se encontrava. Porque o Pai o honrou. Amém? Romanos 8:3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém? Então, aquilo que a lei, né, foi capaz de fazer, no tocante à lei ritualística e também à lei moral, né, o Deus que se tornou carne fez. Ok? E com isso, o que ele fez? Ele condenou o pecado na carne. Por isso que a gente tem que entender, né, que a graça de Deus justifica o pecador e não o pecado. Porque tem muita gente achando aí que pode viver em pecado, né, que está tudo certo, que vai ser salvo. Isso não é verdade. O pecado em si só já está debaixo de condenação. Então, quem vive no pecado já está condenado. E essa vida que Jesus viveu aqui foi de forma perfeita e de forma irrepreensível. Amém? 1 Pedro 2,22 vai falar: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, Jesus levou uma vida santa. E se ele é o nosso modelo, é assim que a gente tem que viver. Porque, irmãos, eu sei que a gente saiu de um extremo, mas a gente não pode entrar em outro extremo. A gente viveu uma santidade, né? Onde se cobrava a perfeição das pessoas. E as coisas não são assim, nós somos falhos. Nós podemos pecar, mas isso não pode ser uma desculpa para a gente viver no pecado. E cada vez mais, irmãos, a gente vê coisas horríveis acontecendo entre os cristãos, entre aqueles que deveriam dar testemunho. E às vezes a gente vê pessoas, por causa dessa ideia errada, né, religiosa, vivendo uma vida escondida nos bastidores, né? Eu estou vendo muita coisa aí dos evangélicos. Eu falo assim porque já tem tempo que eu falo que eu não sou evangélico, né? Eu sou cristão. Não tem essa palavra evangélico na Bíblia. Por um tempo, apontou para algo, sim, mas a forma hoje que a gente vê é uma coisa muito bagunçada. E a gente precisa voltar para aquilo que a Bíblia aponta. Então, a Bíblia fala que nós somos cristãos, amém? Porque nós somos pequenos cristos. E as pessoas precisam ver Jesus através da gente. Infelizmente, ser evangélico não está apontando as pessoas para Jesus. Porque a gente vê cada coisa hoje. Outra palavrinha que eu tenho temor, não sei se vocês também,
é o tal do gospel, não é? Falou que é gospel, eu já fico nervoso já, né? Tanto cantor gospel aí, rachando minha cara de vergonha, irmãos. Pelo amor de Deus, tem um tal de Samuel aí que eu nem sabia que cantava, né? E nem procurei ouvir o homem cantando. Mas foi um escândalo ali, uma arruaça, e eu fico assim, meu Deus, teve um ano passado, JA, né? Acho que é JA. Se tiver um evangélico aí, pode se manifestar, não tem problema não, a gente ama também. O JA, né? Aí veio assumir a homossexualidade. Entendeu? Irmãos, o que está acontecendo? O que está sendo produzido aqui? O que nós estamos gerando como igreja? A gente precisa parar para repensar, irmãos. A gente tem um Deus que veio em carne e viveu de forma perfeita e irrepreensível em carne, passando por tudo que a gente passou, mas sem pecado, para ensinar para a gente que é possível a gente dizer não para o pecado. É possível em Cristo a gente não pecar. É possível em Cristo a gente abandonar o pecado. Então, se o nosso modelo é Jesus, nós temos que andar como Jesus andou. Ok, Diego? Vai na paz, irmão. Amém. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Amém, querido. Tchau. Vai com Deus. Nós precisamos entender isso, amém? Lucas 3, 21 a 22 fala: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? A gente precisa entender esse momento aqui do batismo. Em termos ministeriais, Jesus não tinha feito nada. E ele foi afirmado pelo Pai. Não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Amém? E nós, como igreja, tendo Jesus como modelo, precisamos entender isso. O Pai não vai nos afirmar pelo serviço. O Pai vai nos afirmar porque nós estamos nos tornando. Amém? O Pai afirma filhos. Filhos que se pareçam com Ele. Filhos que caminham como Jesus. Amém? Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Por que Jesus tornou-se pecado? Na cruz, né? Quando todos os pecados da humanidade pesavam sobre ele. Foi nesse momento aí, porque mesmo nessa natureza pecaminosa que ele andou, ele não pecou. Amém? Lá em Filipenses 2, de 6 a 8, que nós lemos, afirma, ele se humilhou, sendo obediente até a morte. Por que eu estou voltando um pouquinho nisso? Para a gente lembrar sobre aquilo que a gente falou lá atrás, sobre o pecado de Adão. Ok? Adão, ele andou numa estrutura de orgulho. E a gente vê isso a partir do momento que Eva, né, ela se deixa seduzir pela serpente. Como é que ela se deixou seduzir pela serpente? Ela olhou a cobiça dos olhos, né, viu que o fruto era bonito, mas houve uma proposta do diabo. O que Deus falou? Não, se a gente comer, a gente morre.
Aí a serpente fala, certamente vocês não vão morrer. O problema aí é que Deus não quer que vocês se tornem como ele. Aí você vê uma estrutura de orgulho aí, né? Eva quis ser como Deus. E Adão também, porque ele participa disso, ele come, e a responsabilidade dele como sacerdote, né? O pecado cai sobre ele. E o que a gente precisa entender com isso? O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não fez isso. Ele não entrou numa estrutura de orgulho, ao contrário, ele se humilhou, e se humilhou de tal forma que ele foi obediente até a morte. Amém? E é isso que a gente precisa entender, irmãos. A gente está entrando no tempo de renúncia, a gente precisa morrer, a gente precisa se humilhar, a gente precisa verdadeiramente ser obediente. E se for ter que morrer por causa do rei do reino, a gente morre. Amém? Esse é o modelo que a gente tem do nosso irmão mais velho. Ele foi um filho tão obediente que ele obedeceu ao ponto de entregar a sua própria vida para morrer. E esse é um tempo que nós precisamos entender isso. Amém? Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Em João 4,34, Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Em João 8,29, ele fala, e aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Em Lucas 22:42, Jesus afirma, Pai, se queres afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A gente vive hoje um tempo em que a gente quer que Deus nos cure do Covid, quer que Deus nos livre da crise econômica, nos ajude nas nossas dificuldades. Mas olha o que Jesus fez quando ele estava prestes a morrer na cruz, né? Ele sabia que ia ser um sofrimento. E Jesus, ele mostra sua fragilidade humana, né? Afasta de mim esse cálice. Ele pede isso para Deus. Né? Então a gente vê a humanidade de Jesus ali, ao ponto dele desejar não morrer, não sofrer, mas mesmo dentro da sua fragilidade, ele se mostrou filho obediente, mas seja feita a tua vontade. Eu fico pensando assim, irmãos, porque a gente quer muita cura, a gente quer ver os milagres, a gente quer andar em prosperidade, né? E tem muita gente orando por isso. E eu não estou dizendo que isso é errado, se for feito no momento certo, de acordo com aquilo que Deus tem. Mas eu sinto falta dessas orações. E eu falo isso a partir da minha própria vida, sabe? Senhor, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade. E se você for reparar sobre a tentação de Cristo, a gente vai perceber que a tentação de Cristo, o que o diabo está fazendo? Né? Antes de pedir adoração, ele está querendo que Jesus se autossatisfaça. Isso, Júnior. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o próprio Jesus foi tentado nisso. E nós somos tentados nisso todos os dias, a fazer a nossa vontade. E isso vem falar de novo sobre o quê? Governo. A gente precisa entender quem está nos governando. Quem que nos governa. E eu falei para vocês em outras aulas que o diabo não está preocupado a gente acreditar ou falar que está sujeito a ele. Ele está preocupado com isso, não.
Só da gente não estar debaixo do governo de Cristo, para ele já é lucro. Aí eu tinha falado, né, sobre a questão dos ateus, né, e falado que o diabo não tem a preocupação do ateu virar um satanista. Mas eu quero trazer um outro ponto aqui. Tem muito cristão que diz servir a Deus, mas não serve, porque anda debaixo da sua vontade. Tem muito cristão que se diz cristão, mas não é. Tem muita gente iludida, pensando que vai ser salvo e não vai. Porque se não estiver debaixo do senhorio de Cristo, não há salvação. Hebreus 4,15 fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus ele pode se compadecer, né, das nossas fraquezas, porque ele passou por isso também, mas sem pecado. Agora, o problema hoje é que tem muitas pessoas que não querem se arrepender. Tem muitas pessoas que não querem abandonar. Tem muitas pessoas que não entendem aquilo que Cristo fez por elas, que não estão dispostas a receber a vida de Cristo que foi nos dada pela sua morte. Santo é Jesus. Amém, irmãos? Anota aí para você ler depois. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26 e 1 João 3, 5. Amém? Aí eu quero abrir agora para vocês falarem ou perguntarem. Aí eu passo para o Edilson. Podem falar, irmãos. Ninguém falar? Amém. Não, eu só queria apontar uma coisa que o senhor falou antes, como chama a atenção do senhor. Para mim também me chama muita atenção, né? A gente está ali no turno, não tem ninguém, eu tenho alguma pessoa, mas a fascinação por Jesus e por estar ali realmente por tudo isso que a gente faz. Se não tivesse nem que gravar, eu também faria a mesma coisa. Mas como eu tenho que estar ali gravando, né? Mas eu não presto nem atenção se tem gente, se não tem gente, eu não tô nem vendo se tem, se não tem. Eu tô ali no momento de adoração. De vez em quando abro o olho por causa que tem um problema da conexão para ver se caiu ou não caiu, mas realmente a fascinação por Cristo e estar ali adorando a Deus e a Jesus é o que nos move, não outra coisa. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante na torre. É muito... Os que estão até o dia de hoje, né? Como o senhor falou, é porque nós temos alguma fascinação por Jesus, sim, assim. E isso é muito... Eu não sei como dizer essa palavra em português. É muito emocionante ver isso nas pessoas. É muito emocionante. Amém. 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 A Rebeca escreveu aqui. Sua fala me fez lembrar do livro Sete Anseios do Coração Humano, do pastor Michael Bico. Ainda não li não, viu, Rebeca? Mas vou ler. Estou com ele aqui, se eu não estou enganado. Pastor, eu lembrei desse livro porque fala desse fascínio por Jesus que o Senhor trouxe na aula. E me lembrou no que ele fala sobre a noiva e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele leva a noiva de Cristo a ter esse fascínio por Jesus. E me lembrou muito do que o livro fala.
Amém. Muito bom. Já fica uma indicação aí. Os 7 anseios do coração humano. Pastor Michael Bickle. Amém. Aleluia. Pastor Marcelo, Sim. aqui em casa os meninos, a Ivonete está trabalhando hoje, até mais tarde, e aqui em casa tá o povo assistindo televisão, então, meu Deus, barulheira. Eu quero só falar algo aqui que eu gosto muito, acho muito bonito a língua espanhola, né? Sim. Falar espanhol. Inclusive, faço o curso, inclusive, de espanhol. Estou tentando falar um pouquito, mas veja bem, eu acho lindo, principalmente a música cantada, né, em espanhol. E o turno do Júnior é um turno que eu sempre gosto de assistir. Nem que seja depois eu vou lá e vejo que fica gravado, né? Não é desmerecendo os demais irmãos, mas o turno dele tem muita unção. É muito gostoso o turno dele, tem muita presença de Deus. Por quê? Porque ele está fascinado por Jesus. E eu sempre costumo dizer que nós, da Torre, nós cantamos para uma única pessoa, a plateia de uma pessoa só, né? Que é Deus, Jesus, Espírito Santo, né? É essas pessoas que têm que receber a nossa adoração. Então, Júnior, ó, parabéns. Eu não sei se é seu irmão, aquele mano lá que toca contigo. Cara, vocês são bênção de Deus demais. Todos os irmãos na torre, na verdade, são bênçãos, né? E eu fico, assim, muito lisonjeado, muito feliz por saber que temos pessoas que não está procurando holofotes, não está procurando ali aplausos dos homens, né? Não querem fazer apenas uma performance, né? Mas querem agradar ao Senhor. Isso é muito gratificante, é muito tremendo saber que ainda hoje existe sim um remanescente que está preocupado com a opinião daquele que está recebendo a adoração, né? Eu sempre costumo dizer lá no Ministério de Louvor que o maior erro de um dirigente de louvor é você querer dar uma direção, alguma coisa assim, quando não foi o Espírito que te conduziu àquilo. É um dos piores erros, que às vezes é uma impressão nossa, da alma e tal. E a Bíblia fala, né? Ai daquele que fala, assim diz o Senhor, quando na verdade não foi o Senhor que disse, né? Então, eu fico muito feliz demais de saber que nós temos sim um remanescente, pessoas que estão preocupadas em agradar ao Senhor, somente ao Senhor. Não estão preocupadas com os views, com os likes, com quantas pessoas estão participando ali do turno, assistindo, mandando aquelas figurinhas, balminha e tal. Pessoas que estão preocupadas em agradar ao Eterno, né? Isso é muito gratificante. Pastor Marcelo, ora por nós, encerrar, por favor. Amém. Vamos orar, então. Amém. Pai, nós te agradecemos por todos que estiveram aqui, aqueles que precisaram sair mais cedo. Que o Senhor venha abençoá-los nas responsabilidades que eles têm e que nós que estamos aqui, Senhor, até esse final, que o Senhor esteja nos abençoando também, guardando nossa casa, nossa família, nossos bens, nossos animais de estimação. E nós clamamos, Pai, por esse fascínio por Jesus, a cada dia, a cada instante, pela Tua palavra, Pai, ao orarmos, ao cantarmos a Tua palavra, possamos cantar muito sobre o que ela nos traz sobre Jesus, sobre a Sua vida, a Sua obra, aquilo que Ele já fez, dando testemunho, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele vai fazer até o Seu retorno. Nós clamamos, abra o coração da tua igreja, abra o coração dos adoradores, dos intercessores, abra, Senhor, o coração daqueles que dançam, que cantam, que pintam, Senhor, aqueles que fazem poesias, aqueles, Pai, que de alguma forma, através de alguma arte, têm condições de expressar com beleza esse fascínio a Jesus. Traz essas canções apaixonadas por quem Ele é verdadeiramente, Senhor. Não queremos usar, Pai, de expressões humanas, de expressões sentimentalistas,
que não trazem a realidade de quem ele se revela pelas Escrituras e nem pelo seu Espírito. Nós clamamos, abre nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossa mente para entender, Senhor. Abre todos os nossos sentidos para que possamos tocá-lo, para que possamos pisar na presença onde ele se manifesta, para que possamos sentir o seu aroma suave. Abre, Senhor, abre nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Abre, Senhor, a nossa mentalidade, a nossa vontade, a nossa razão, Senhor, para que sejamos tocados por quem Ele é. No nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigadão, pastor Marcelo, mais uma vez, pela disposição, tá? Eu Uma que bênção. agradeço. Obrigado aí, Júnior, Rebeca. Ô, crente, você tá aí, crente? Um abraço para vocês, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo encontro. Fiquem na paz. Amém. Paz, Deus queridos. abençoe. Deus abençoe. Pastores. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom.